Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Dani Nabuco da M-Artes. Novamente, vamos fazer uma outra peça. Hoje a gente vai fazer aqui a pochete Mara. Uma pochete muito bonita e super simples de fazer. Com meio metro de material, você consegue fazer 3 unidades dessa pochete e lucrar muito com ela, que o custo no material soft color ou no Ipanema é por volta de R$28 já com as ferragens e a alça. E você consegue vender aí tranquilamente em torno de R$120, R$150 mais ou menos, uma base de preço. E com meio metro de material você faz 3 unidades dessa pochete. Então ela é bem simples, bem rapidinha de fazer, tá bom? Esse aqui é o molde dela, um molde bem simples, só tem uma pence aqui. Como esse material permite corte a fio, o zíper vai direto aplicado aqui na peça, tá bom? Eu já deixei cortado aqui então, só vai a frente e as costas da peça, só esses 2 recortes. 2 tirantezinhos que vai na lateral para segurar a alça e o zíper, é isso que a gente vai usar, em 1,40 m de alça. Então, eu vou começar aqui colocando os tirantezinhos do lado aqui já, pra prender, ficar mais fácil na hora de costurar. Aqui eu vou usar uma argola articulada, tô usando as ferragens Onyx. Fiz uma tirinha de 2 centímetros e vou prender essa argola aqui já na lateral. Então, nessa lateral aqui, a gente pega bem aqui no meio e vai prender dessa forma aqui, ó. Vai prender aqui assim. Aí fica dessa forma e a gente faz a mesma coisa do outro lado. Tá preso os 2 tirantezinhos já com a argola, que vai prender o mosquetão da alça. Aí a gente vai fazer a pence aqui agora. Então, onde tem a marcação lá no molde, a gente faz só um cortezinho aqui. E aí vem aqui pelo verso do material, junta esse cortezinho e vai passar uma costurinha aqui. Só do tamanho do corte para fazer essa pence. Então, a gente pega aqui, dobra e vai passar uma costurinha aqui, ó. Assim, e aí ela vai ficar essa pence na peça, tá vendo? Fica bem legal esse detalhe. Mesma coisa do outro lado, dobra pra trás assim, deixa o verso aqui pra fora e passa uma costurinha aqui. Aí, então, feito as 2 pences, já fiz da outra parte também, fica dessa forma. Agora, a gente já vai aplicar o zíper. O zíper, a gente vai marcar 2 centímetros aqui no finalzinho da peça e do outro lado também, marca 2 centímetros aqui, que é onde vai começar e vai parar o zíper. Então, marca 2 centímetros. Dos 2 lados, faz a marquinha, e aí a gente vai começar e parar o zíper nessa marquinha. Pode separar, não precisa costurar ele junto, então você pode abrir o zíper, e aí no início a gente vai fazer aquela dobrinha, aquela orelhinha aqui do lado, para deixar esse tipo de acabamento aqui. Então a gente vai fazer isso aqui. Então, o que a gente faz? A gente dobra, assim, ó, tentar mostrar aqui pra vocês. Pega aqui desse lado tá o dentinho, ó. Pega, dobra aqui pro lado
Segura assim, ó. Vai ficar desse jeito. E aí passa o isqueiro aqui pra ele selar. Aí ele fica desse jeitinho, ó. Aí a gente começa a costura lá. Então, sempre o zíper fechando aqui da esquerda pra direita. Então, a etiqueta tá aqui desse lado, então aqui o zíper vai fechar daqui pra cá. Então, essa pontinha aqui que a gente fez o viradinho, vai ficar do lado de cá, do lado direito. Então, a gente começa costurando assim. Na verdade, ao contrário, né? Esse aqui é o do lado de trás. Então, aqui a gente vai começar costurando dessa forma aqui, ó. Então, esse aqui vai pro lado de trás. E o outro a gente faz esse viradinho na outra ponta do zíper, certo? Então, vai ficar assim. A gente deixa o dentinho pra cima. E costura assim, ó, bem rentezinho. Como o corte é a fio, não vai ter o rebatido do zíper da costura. A gente não vai desvirar. Então, já vai costurar assim, ó. Se atentar bastante nessa hora pra não ocorrer que nem eu ia errar ali na hora de costurar o lado errado. Então, se atentar bastante nisso pra costurar do lado certinho. Aí, chegando aqui na outra marcação de 2 centímetros, a gente vai parar a costura e faz o retrocesso. E aí, vai ficar assim, ó. Então, no início aqui é aquele viradinho que a gente fez e no final vai ficar o rabichinho solto aqui. Agora, do outro lado, a gente vai ver aqui o lado certo de fazer o queimadinho aqui desse virado do zíper. Então, o que que a gente faz para não ter dúvida? Como uma amiga minha me ensinou aqui. A gente põe os dois lados da peça frente com frente, para ver o lado certo que vai ficar o virado aqui. Então, é desse lado que tem que ficar o virado do zíper. Então, o que que eu faço? O dentinho tem que ser costurado assim, certo? Ó, o dentinho vai ter que ser costurado assim. Então, é desse lado que eu vou fazer o viradinho e não do outro. Senão, o zíper vai ficar ao contrário, certo? Então, aqui, a gente pega, faz o viradinho pra ficar desse jeito igual do outro lado, tá vendo? Então, é nessa ponta que a gente vai fazer. Então, a mesma coisa. Pega aqui o dentinho pra frente, empurra aqui pra trás e faz assim, ó. E queima aqui do ladinho pra ele selar. Sempre que tiver dúvida, pega as duas partes da peça, põe ela como se ela já estivesse pronta pra não ter erro. Que aí você não vai errar o lado de colocar o zíper, senão fica os dois lados iguais e aí você não vai conseguir fechar. Certo? Então, agora aqui a gente vai costurar do início aqui dos 2 centímetros até os 2 centímetros lá no fim. Para facilitar, se você quiser, você pode passar uma fita dupla face aqui no zíper e colocar ele na parte de trás aqui da pochete, para fixar já e ficar mais fácil a costura. Já vai chegar pra gente aqui também a fita dupla face de 7 milímetros e 10 milímetros. Então, você pode colocar uma fita dupla face para fixar e ficar mais fácil de costurar, certo? Então, você vai reparar que de um lado você vai começar a costurar
assim o zíper, e do outro lado você vai pôr essa parte pra dentro da máquina. Cada lado você vai costurar de um jeito, pra eles poderem casar e ficar o lado do fechamento certinho, tá vendo? Então, de um lado você vai costurar o zíper assim e do outro lado você vai costurar o zíper assim. Você vai falar, nossa, tá, cada um vou costurar de um lado, tem que ser pra ele casar certinho, pra na hora da gente fechar a bolsa, tá vendo? Ela vai ficar do mesmo lado, na posição certa. Perfeito? Aí agora a gente só vai fechar a peça já e passar o cursor e a peça tá pronta. Então, a gente coloca aqui, frente com frente do material, a beiradinha aqui certinha, e vai começar a costura aqui na lateral. Aqui não precisa costurar, vamos costurar aqui a lateral, dar a volta inteira na peça e acaba aqui na lateralzinha. Então, vamos começar aqui. Põe bem na beiradinha e faz a costurinha certinha, sempre segurando a beiradinha com a beiradinha. A margem de costura aí de mais ou menos do pezinho de máquina e vai fazendo toda a volta, com cuidado, segurando sempre as laterais aqui para ela ficar bem certinha. E a hora que chegar na pence, como é um material grosso, o que que a gente faz? Joga a costura de um lado pra cá e a de baixo pra lá, pra ele não agregar camada. Se ficar os dois lados virados pro mesmo lugar, ele vai ficar muito grosso. Então, você joga uma pence pra um lado e a outra pro outro. Pra não ficar grosso essa camada aqui, certo? Aqui chegou na outra pence a mesma coisa, joga uma pro lado, outra pro outro. Chegou aqui no final, segura o zíper aqui pra não costurar ele. Junta as pontinhas aqui certinho e vamos finalizar essa costura. Certo? Fechou toda a volta. Corta esse excesso do tirantezinho aqui. Não precisa de forro, que é um material que dispensa a utilização de forro. Se ficou alguma linhazinha, dá uma queimadinha. E a gente vai desvirar a peça. Sempre empurrando o fundo aqui pra fora. Se você quiser, para facilitar, pode usar um soprador, um secador, para aquecer um pouquinho o material, ele fica mais maleável, mas não é necessário, só se você quiser para facilitar. Mas olha, ele já desvirou aqui. Aí é só assentar bem, puxa aqui a lateralzinha para fora, empurra esses cantinhos aqui e vai assentando aqui essa costura. Empurra bem os cantinhos para fora. E vai assentando a costura. Pode usar o martelinho aqui para ajudar a assentar. Prontinho, peça desvirada. Agora a gente vai passar o cursor aqui e colocar um acabamento nesse zíper. Então, pega o cursor, junta a peça aqui no início para ver se vai estar alinhado o zíper para ela não fechar torto. Alinha aqui o início,
fecha ela certinho aqui pra gente chegar aqui na ponta do zíper e ele não ficar torto. No caso aqui eu tinha cortado certinho, então já tá justo. Aí a gente vai pegar e passar o cursor. Coloca aqui certinho, puxa ele até o fim. Ah, ele fechou certinho aqui, não ficou torto, tá vendo? E aqui no fim você deixa o tamanho que você quiser. Aqui eu vou cortar um pouquinho, deixar um pouquinho mais curto assim, acho que fica bom. E aí pega uma tirinha do próprio material da bolsa na largura do zíper e a gente vai fazer um acabamentinho aqui. Dá uma queimadinha pra ele não desfiar. Coloca aqui na pontinha do zíper o acabamento, a tirinha. E aí começa a costura aqui nesse cantinho, desce, dá a volta e acaba no outro cantinho. Dá uma queimadinha nas pontinhas de linha que ficou. E tá pronto. Fez um acabamento aqui e tá pronta a peça. Fica com um acabamento bem legal dentro, que o próprio material já tem esse fundo de microfibra. Já fica bem bacana. E aí a gente coloca uma alça. Eu já deixei a alça pronta aqui. A gente faz com 1,40 m de alça. No outro vídeo já tem explicando como faz. A gente usa a ferragem aqui, o mosquetão de 40, um regulador, os 2 mosquetões. E a gente vai engatar aqui na meia argola que a gente colocou. Engata aqui dos 2 lados. E tá pronta a peça. Olha que combinação bacana essa alça nova que chegou aqui na loja. Ficou bem bonito, né? Essa é a nossa peça de hoje, a pochete Mara. Certinho? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, procure a gente aqui na loja. Todos os materiais utilizados nessa peça você encontra aqui na M-Arts. Nós temos o nosso site agora, www.criecomamarts.com.br. Você pode fazer seu pedido por lá e receber aí na sua casa. E tem a opção também de fazer o pedido e retirar aqui na loja. Nós ficamos aqui em Campinas, São Paulo, e estamos aqui aguardando a sua visita, quem for aqui da região, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até mais!